Então, lá no outro programa, a gente explicou o que é o existencialismo, os principais autores, uma noção geral de como o existencialismo compreende a dinâmica essência e existência, e foram lançadas duas críticas ao existencialismo, que é esses sentimentos que a gente viu nos outros programas de desespero, angústia e desamparo, eles provocam vários problemas para a vida dos seres humanos. E aí o Sartre está tentando responder essas duas críticas. Como nós falamos, os comunistas acusam o existencialismo de ser um quietismo, né? O que para o Sartre é o completo oposto, né? Não tem quietismo nenhum a partir do existencialismo, tendo em vista que você se degladeia com a sua própria liberdade. Exatamente. Se o quietismo significa produzir uma inércia, a gente compreender, né, que não tem sentido e desistir, não fazer mais nada, o existencialismo então não pode ser quietista para o Sartre. Segundo a lógica existencialista, a única realidade possível é aquela que se desdobra com as ações humanas e pelas ações humanas, pelas decisões humanas. Ou seja, se a ação é tudo, a ação humana é tudo que fundamenta a existência nossa, isso significa que o existencialista não pode simplesmente desistir de agir e deixar para lá. E dessa maneira, então, diferente do que sugerem esses críticos, né, a filosofia existencialista não é pessimista, mas ferozmente otimista, já que ela insiste que nós somos completamente livres para agir. Então, se está tudo cagado, igual a senhorita Bira fala lá no vídeo dela, eu não posso simplesmente ignorar isso, porque eu sou responsável por esse estado de coisas que está aí. Mas nos outros programas a gente falou bastante sobre subjetivismo e ética. Como é que fica aí a questão da ética no existencialismo? Então, essa é uma questão que é o segundo ponto, né? Chafurdar no pior do ser humano. Se a subjetividade é o fundamento de tudo, e eu, na minha subjetividade, posso querer uma coisa, você na sua querer outra, então a gente tem um problema, né, Rodrigo? As discussões de ética, elas são sobre encontrar a essência do certo e errado. Então, de preferência, uma essência a priori que possa definir como a gente deve agir. Você consegue ver o problema disso, né? Mas aí você ainda não me explicou como é que isso foge do relativismo, né? A subjetividade é o ponto de partida, e aí cada um quer uma coisa, cada um constrói um caminho próprio, mas como que isso se encontra no debate público, assim? Como que eu crio coesão no debate público para julgar as coisas? Então, a moral, o Sartre vai explicar, ela é igual à arte. Você, como artista, você está criando o que está vindo ali. Então, o quadro do artista, ele, quando o artista termina de pintar, você vê o quadro como ele deveria ter sido pintado. Antes do artista pintar, você não sabe qual é o quadro que vai ser pintado, qual é o quadro que deve ser pintado. É uma atividade criadora, certo? E a existência moral também é assim. Você está existindo e a sua forma de existir, as suas ações é que vão definir o quadro lá no final, quando você terminar de pintar. Tá, você está balançando os bracinhos, tentando parecer que isso faz sentido, mas ainda não entendi uma coisa. Como é que eu vou olhar a sua decisão e falar, Pedro, essa decisão que você tomou foi errada? Se cada um constrói a sua subjetividade como quiser. Então, a questão aqui é desse tipo. Você ainda pode ter uma decisão que é baseada na verdade ou na mentira, né, ou na ilusão, que é justamente nesse aspecto da liberdade. Quando você ignora esse dado existencial da sua liberdade absoluta, você está agindo com má fé, e isso aí seria o errado, né? Então, a existência que não reconhece essa liberdade absoluta, ela está agindo com má fé, está agindo errado. Olha as aspas voadoras. Então, quando você inventa para você um determinismo para se proteger dessa compreensão fundamental de que eu sou completamente livre e a angústia, o desamparo e o desespero que isso segue, eu estou, na verdade, fugindo da minha responsabilidade, estou traindo a minha responsabilidade, então eu estou errado. Tá, nesse caso eu compreendo. Nesse caso aí tudo bem. Compreendo, não aceito, mas compreendo. Mas e no caso, aí você está falando de quem está fugindo da liberdade. E no caso Isso. de quem quer abraçar a liberdade e fala, eu sou uma raça superior e as outras raças vão ter que se submeter à minha vontade. Que aí é um ato livre que eu estou construindo a subjetividade poderosa aqui, né, a lá Super-Homem do Nietzsche. E aí, nesse caso, eu posso julgar isso como má fé? Não, nem como inautêntico. É super autêntico. Quero saber como é que eu vou julgar isso como mal. Igual Aristóteles faria, Bentham, Kant. Exatamente. Esse ato
do Aristóteles, do Bentham e do Kant de definir valores a priori é uma traição da liberdade. Agora, o conteúdo da escolha, mesmo que você discorde, que você concorde, eu não, é um conteúdo concreto, é uma existência concreta, é uma vida concreta. Eu não consigo ir contra isso nesse sentido. Eu só consigo analisar essa questão da liberdade. Se a pessoa está vivendo com má fé ou não, se a pessoa está vivendo autenticamente ou não. Nossa, muito útil essa ética, né? Então a ética vai me permitir dizer se a pessoa ocultou o fato dela ser livre e responsável ou não. Mas ela não vai me permitir dizer se o modo de vida que ela escolheu e que ela está fazendo é bom ou mal. Não. Fantástico, ó, top. Eu só posso ver isso. É o dado existencial, porque você está trabalhando com a ideia de que existe um valor a priori. Então você está traindo a sua liberdade. Na verdade, quem está errado aqui é você, Rodrigo Claro. R. de Carvalho. Então se eu for lá e torturar o Sartre, né, naquela... Como é que chama Sartre já foi de arrasta aquele para negócio cima. medieval que estica você? Como é que chama? Você que gosta de medieval. Aquele coisa de Não tortura sei. que vai te esticando. Pô, tem isso aí em vários filmes. Se eu pegar e esticar ele rodando a manivela, esticando, esticando, não é um ato mal. É um eu construindo minha subjetividade e não fugindo da minha Escolheu. responsabilidade. Fantástico, adorei. Porque a questão aqui, Rodrigo, é que ele jogou Deus A para questão fora. aqui, o Sartre tá errado. Essa que é a questão aqui. Não, olha A questão só, aqui ele é que essa jogou. ética A tá gente errada. ainda está no momento aula, você respeita o Sartre. Ele jogou Deus para fora da equação. Se não tem Deus, não tem valores a priori, você tem que inventar esses valores. Não, não. Kant não Então, usou Deus para criar isso. Acabou de fazer o episódio de Kant. Falou: a razão humana reconhece o valor do imperativo categórico como superior, como racional. Então você não precisa de Deus para isso. Tanto é que Kant fez uma ética sem Deus. não, mas ele coloca Deus lá na outra ponta. Não, Deus é o fechamento Coloca do Deus lá na rolê. outra ponta. Agora, você mencionou uma ideia de fascismo, e o Sartre vai falar que o fascismo, como você mesmo descreveu, ele é uma espécie de humanismo, porque ele adora os seres humanos. Então ele vê assim uma ponte, uma estátua, uma construção, um exército marchando rápido e fala: "Nossa, como é admirável o ser humano. Olha só como ele consegue conquistar a natureza e tudo mais". O Sartre não é a favor dessa adoração do ser humano. Não é essa a ideia aqui. Porque essa ideia parte de duas ilusões. Primeiro, a ilusão do progresso, e segundo, a questão de achar que o ser humano sempre toma as melhores decisões, certo? Quando você diz que a gente escolhe e é isso que tem para hoje, ele não está dizendo que essa é a melhor escolha sempre. Está dizendo que é o que tem, porque não tem valores a priori, correto? E, em Não. segundo lugar, se você olhar, o progresso não existe, porque o grande dilema ético é esse da liberdade, viver autenticamente e viver inautenticamente. Se você olhar lá na antiguidade, nós temos senhores e escravos. Se você olhar lá no Brasil colônia, senhores e escravos. Se você olhar hoje em algumas partes do mundo, senhores e escravos. Até mesmo na forma como as relações de trabalho se dão em alguns países onde não tem escravidão de fato, teoricamente, né, na lei, existe uma escravidão de fato, certo? Então, os dilemas aí, esse progresso que o ser humano vai produzir desse humanismo aí, de adoração ao ser humano, o Sartre vai dizer que isso desemboca num fascismo, porque ele ignora que nenhum desses dilemas foi superado de fato, esses dados concretos não mudaram assim os detalhes, mas não a essência, que é esse debate entre a liberdade e a vida inautêntica. E aí a gente volta para o exemplo do aluno, Rodrigo. No fim do dia, o Sartre pode até dar um conselho, você pode até ler o Kant, você pode até ler o Aristóteles. Mas quem vai ter que viver com as consequências da escolha é quem? É você, professor de filosofia, ou o aluno que vai escolher lutar contra os nazistas ou ficar com a mãe? É ele, claro que é ele. Sempre ele. Então, é ele que tem que escolher no fim. Essa é a ideia. Só que agora acaba esse bloco, aí você pode rasgar seu veneno. Não tem rasgar veneno nenhum. Isso é simplesmente inútil. É uma filosofia inútil por um motivo básico. Essa tese de que o ser Pausa, humano... pausa, pausa. Vamos trocar de bloco e aí você começa a rasgar o veneno. Então, Rodrigo, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é: você sente que. Agora acabou o momento professor, tá, espectador? Rodrigo, você acha que ele respondeu às críticas do quietismo e do chafurdar no que tem de pior do ser humano? Primeiro, o problema do quietismo.
né? O quietismo, eu não sei, porque eu acho que sim, há um niilismo latente, né? Você achar que quando as pessoas perdem o tripé metafísico de o que vai acontecer, se existe justiça ou não, o que vai acontecer depois da morte, achar que isso não promove, não produz niilismo, eu acho que é um pouco demais, né? Produz sim nas pessoas niilismo. E o niilismo, eles argumentam, né? Muitos existencialistas que o niilismo não precisa ser negativamente uma coisa paralisadora, pode ser produtivo. Mas eu acho que faz sentido ele produzir esse conformismo, né? Eu não sei, claro que. Eu já discordo de você. Calma, não Se acabei. você Achei. compreende que você está criando a imagem da humanidade que tem que ser a partir da sua escolha, eu entendo que agora eu já vejo com melhores olhos. Eu entendo que eu estou lutando, quando eu luto, eu estou lutando para a humanidade ser como eu acho que deve ser. Aí eu acho que tem um motor aí interessante, Não, sim. tem uma veia Discordo. motora, mas você vai ter que superar primeiro o trauma. Qual trauma? Que não existe Deus, que não existe Ah, justiça, mas que não isso existe aí nada disso. Isso é um trauma fácil a de ser superar. superado, né? Para você que é demolei, né, bebe sangue de carneiro, isso daí não é um problema, você já superou. Mas as pessoas em geral, Entendi. não. Esse é o primeiro. O segundo é o quietismo e Chafurdar no que é pior. esse daí eu acho que é o que ele não consegue escapar, por um simples motivo. Não há padrão. Não há padrão e não há critério de julgamento de ações boas ou más, como a gente viu, só de ações autênticas e inautênticas, segundo a liberdade. Então, Hitler teve uma perspectiva de vida autêntica. Por quê? Porque ele quis criar uma imagem de ser humano e implantar ela no mundo. Então, isso é absolutamente autêntico, tendo em vista que ele usou a liberdade dele para fazer aquilo. Então, sobre esse critério da autenticidade, sem um critério de julgamento moral, se é correto ou não, se é verdadeiro ou não, se é bom ou não, você tem esse problema grave de chafurdar no pior do ser humano, porque o pior do ser humano é também ato livre. Né? Aqui a gente já não está mais em Kant, né? Você não é livre só quando você faz o bem, mas você é livre também quando você faz o mal. E se não há diferença, se a única coisa que importa é ser livre, fazer o bem ou fazer o mal perde a distinção e você cai nesse relativismo. Né? Então eu acho que ele não consegue fugir do relativismo. Eu acho uma ética inútil na medida em que a defesa da liberdade humana, da consequência da escolha, isso daí já existe desde sempre isso. Então, se você não quiser nem voltar muito, a gente volta no nosso último episódio de Kant. Então, Kant já falava que a gente é livre, Kant já falava que a gente é responsável por fazer o uso ou não da liberdade. A gente tem que fazer um programa sobre o que é o esclarecimento, né? Para ele falar lá aquela parada do se você é um ser racional, você é responsável por não fazer uso dessa razão. Então a heteronomia é sua culpa, não é culpa de mais ninguém. Então isso aí é a mesma coisa que o Sartre está falando, só que o Kant estabeleceu o critério do que é ação boa ou má. O Sartre não estabeleceu critério nenhum para isso. É, o Sartre até fala bastante de Kant nesse texto. A questão aqui, eu acho, Rodrigo, é que são duas coisas. Primeira coisa é que tem uma escapatória para esse problema aí, que é a liberdade querer a si mesmo, né? Como a liberdade é um dado existencial e o único erro é negar a liberdade, se esconder atrás de um determinismo, eu consigo ver que existe uma diferença substancial na luta do Jones Manuel versus a luta de Adolf Hitler, certo? Porque uma está aniquilando a liberdade e a outra está tentando diminuir as diferenças sociais, ampliando as oportunidades e as liberdades dessa forma. Então existe essa escapatória. Eu concordo, Pedro, pessoalmente, estou contigo, mas estudando assim, eu consigo visualizar que existe algum critério, talvez lá no Ser e no Nada, ele amplisse melhor. Lembrando que esse estudo que a gente fez aqui é um texto de 50 páginas que foi uma conferência. Então, talvez eu chegue lá no Ser e no Nada para ver qual é a boa. Mas eu consigo ver esse caminho, certo? Esse é o primeiro Mas ponto. isso aí que você fez é um caminho utilitarista, de fazer o maior bem para a maior quantidade de pessoas. Quer dizer, a maior quantidade de pessoas merece a liberdade. Isso é um princípio metafísico que não está colocado no Não é que concepção a maior existencialista. quantidade de pessoas merece a liberdade. É que a liberdade Ah, ela é o dado existencial. Então, todas as ações que ampliam a liberdade, elas estão em concordância com esse dado existencial. mas aí Ou, quando as liberdades entram em conflito, esse que é o ponto. O ponto é esse. ou elas estão em discordância, estão aniquilando liberdades.
Mas o outro ponto é que, na verdade, eu estou sendo sartreano aqui na minha interpretação tacanha. Na verdade, Rodrigo R. de Carvalho, você está se negando a reconhecer que nós temos a liberdade total de, inclusive, chafurdar na lama. Ou seja, quando você escolhe não chafurdar na lama, você não está fazendo isso porque o imperativo categórico disse ou porque Deus vai te punir no paraíso. Você está fazendo isso porque você quer. Então, a escolha do existencialista que decide manter na sua decisão e também projetar isso para a humanidade toda o que há de superior, na opinião lá dos católicos, é muito mais pesada do que a dos próprios católicos. Porque eles estão fazendo isso porque já foi determinado, eles têm que obedecer. Então, me parece que tem essa saída aí também. Eu, pessoalmente, não concordo, estou com o Rodrigo, mas eu estou tentando fazer aqui o meio de campo pro Isso, para Sartre. mim, isso não é eu não estou discutindo que é um ato livre, que não é um ato livre, chafurdar, como Kant pensa. Chafurdar é um ato não livre porque a sua vontade moral não se impôs. Eu não acho isso. Eu acho que chafurdar é um ato livre, sim. Só que é um ato livre, mal, ruim. Não realiza o que o ser humano poderia ser, ou deveria ser, né, se a gente quiser chamar Sim, assim. isso. E Mas aí, você esse tem é o uma meu essência ponto de ser humano. Essa que esse é é a meu questão. ponto de discordância fundamental. Qual é Ele a está dizendo, vantagem de Sartre? Qual é esse é ele o meu tá ponto. dizendo que não é que tenha vantagem, não tem outra escolha. Esse é o dado básico da existência. Não existe uma essência de ser humano. Só que isso é uma Então, ética. É por isso que eu tô te só falando. existe você e as suas escolhas. A É uma partir disso daí, ética. meu filho, vamos lutar para que os seres humanos sejam construídos no sentido de não cometerem atrocidades, terem leis de guerra, Não há não critério para isso. bombardearem Não há hospitais e critério coisas para assim. isso. No existencialismo não há critério para isso. Só existe um critério. Ser Não há livre. critério para o que você Ser está livre. fazendo Não também. é deixar os Na outros verdade, serem. o critério, a gente tem um critério, que é a liberdade. No que você quer, ela é contra. Porque você está tentando diminuir a liberdade. Aí a gente tem duas opções: fazer merda ou fazer coisas legais. Aí fica a sua escolha. Essa é a E questão. não há diferenciação. Esse é meu ponto. Não há. Mas a gente tem a liberdade para Se escolher. não Se há, você quer chafurdar. Se a única coisa te impedindo de chafurdar na lama, Rodrigo, é a essência do ser humano, então aí a escolha é sua, que quer chafurdar eu na só lama digo e uma coisa. não Sinto quer muito, ouvinte. reconhecer que você é um merda por querer Sinto muito, chafurdar na lama. ouvinte, por ter feito vocês assistindo o episódio de Sartre, né? Eu acho que a gente podia aí ver coisa melhor, né? Mas é isso aí, né? Vocês gostam de Sartre, vocês gostam de existencialismo, vocês gostam Isso dessas coisas? aí é uma Acho deprimente, mas introdução, tudo bem. Rodrigo. Era uma introdução rapidinha para o programa sobre o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Ficou um Vamos ver pouquinho qual mais é. longa. Vamos ver qual é. Rodrigo, indicações para existencialismo. Ih, vai ter que ser aquele filme que o Pedro Shoas gosta. Como é que é o nome? Do Tarkovsky? É isso? Não, não precisa chegar tanto. Primeira indicação que eu queria deixar para vocês é Blade Runner, que é sobre um replicante que só tem 5 anos de vida e ele reflete sobre sua existência diante dessa busca que ele tem pelo seu criador para ver se ele consegue aumentar essa sua vida. Filme bem difícil de ver, né? Bem, dá mais para a atualidade, mas vale muito a pena. E tem uma continuação aí, 2049, acho que chama, que também achei muito boa. Eu vou acompanhar aí o Pedro Shoas, nosso amigo existencialista, né? Ainda mais do tipo pessimistazão lá, Schopenhaueriano. Qualquer filme do Tarkovsky que você vai ter que Você já lidar viu aí. algum filme do Já Tarkovsky? vi com ele, até ele já passou um filme pra mim, acho que foi aquele Stalker do Tarkovsky, e assim, tem que ter saco, viu? É igual pra ver um episódio de Sartre no YouTube, tem que ter saco. Se você tem saco, você vai amar. Eu acho injusto, tá aqui no roteiro que ele vai falar sobre Ex Machina, esse filme não merece ser sugerido dentro de um episódio de existencialismo, mas tudo bem. Então cancelei a minha indicação e vou indicar o Fio da Navalha. No Fio da Navalha, um livro excelente. Você tem um rapaz que volta da Primeira Guerra Mundial e ele perdeu um grande amigo na guerra e ele quer saber qual é o sentido da vida. Todo mundo espera que ele se case com a noiva dele, trabalhe, mas ele tem um dinheiro lá e ele decide que ele quer descobrir o sentido da vida. Então ele começa a estudar os livros, depois começa a viajar. E é um livro sobre buscar a resposta para essa pergunta: qual é o sentido da vida? E nesse sentido é um livro bem existencialista. Eu lembrei de um aqui, Siddhartha, né, do Hermann Hesse, tem essa pegada Também. também. Também bem excelente. Você não vai falar nada sobre Siddhartha, só jogar assim no ar. Siddhartha é isso aí, né? Existencialismo, o que é? Uma pessoa
tentando descobrir o sentido da vida. Todo existencialista é igual, a mesma coisa. Por fim, queria indicar para vocês A Náusea, que é um romance que expressa o existencialismo, e o próprio Conferência que a gente estudou aqui hoje, que é o existencialismo é um humanismo. Um é um texto de literatura, o outro é um texto de filosofia, mas são duas boas portas de entrada aí se você está interessado em existencialismo. Certo, pessoal? Pedro Cortar, então foi isso. Se despede do nosso ouvinte. E Adeus. eu ouvi dizer que você tem um convite a fazer. Qual o convite? Pessoal, curte, compartilha e comenta. Se você achou o existencialismo um cocô igual o Rodrigo, joga aí nos comentários. Se você quer defender o existencialismo, defenda o existencialismo junto vou pedir comigo. para não botar no comentário de defesa não, porque senão eu vou ter que vir comentar e eu quero ficar de boa. É isso aí, vamos dar trabalho pro Rodrigo. É isso, valeu, até mais.